Esta é a Inês. Ela é um bicho do mato, no bom sentido. Passa 90% da vida dentro de casa e, honestamente, até gosta disso. Hoje ela quer mostrar-vos exatamente isso. As pequenas coisas que fazem sentido na casa dela. Bem-vindos à minha casinha. Eu moro aqui num pequeno estúdio na Ericeira e quero-vos mostrar as coisas que fazem esta casa ser a minha casa e principalmente vivendo sozinha. Para começar, tenho estas janelas gigantes e é a única luz que entra na casa, por isso 95% das vezes estão todas abertas. Eu adoro luz natural e adoro ter o ar fresco cá de fora, por isso está sempre aberto. Depois, quando entramos, vamos aqui para esta parte que eu tenho aqui isto para pendurar, os casacos e as carteiras, e tenho isto, que é muito importante para uma casa muito pequenina, que é a minha sapateira. Pronto, eu só uso a parte de cima porque não tenho muitos sapatos, mas pronto, quando há pessoas aqui, querem meter os seus sapatos à entrada, fica tudo aqui, arrumadinho e não se vê. Depois, vamos passar para a zona da cozinha. Tenho logo este armário aqui, que tem aqui esta planta, que é do planta do dinheiro, acho eu, foi a minha tia que me deu. E esta vela, que eu tenho tanto pena de arder, mas um dia vai ser ardida, de certeza. E depois tenho algumas coisas da parte da cozinha. Tenho o açúcar, o café, o óleo, alguns frutos secos e especiarias. E depois tenho aqui uma gaveta, que tem pacotes de café. Eu não bebo café, mas para as pessoas que vêm cá a casa, têm sempre a oportunidade de fazer um cafezinho. Passando agora aqui para a zona da cozinha, provavelmente é a minha parte preferida da casa, porque esta cozinha tem um tamanho bastante agradável para o tamanho da casa e eu passo muito tempo aqui na cozinha, tanto a cozinhar para mim como para o meu canoa, não é? Então eu gosto muito que seja assim grandinha. Coisas daqui da minha casa que fazem todo sentido para mim. Para já tenho um frigorífico de tamanho normal, já estive num apartamento com outra pessoa em que o frigorífico era do tamanho só do meu congelador e não faz sentido para mim, não dá para guardar nada e assim está bom para mim. Depois uma coisa mesmo importante é manter isto ao lado do frigorífico, que é para eu escrever as compras que faltam e principalmente os meus hábitos. Isso tomei os comprimidos todos e eu não, pronto, só para não me esquecer de nada. Depois tenho esta tábua aqui giratória que eu adoro e faz todo sentido para mim quando estou a cozinhar. Tenho sempre velinhas a queimar. Em qualquer lado da casa há velinhas a queimar. Agora, uma dica para quem vive num sítio pequeno. Eu tenho a louça toda à mostra nestas duas prateleiras e o que eu faço é, eu não compro louças muito extravagantes e muito diferentes. Eu tenho sempre básicos e assim não salta tanto à vista. Por exemplo, os meus copos são todos iguais, tenho canecas iguais, tenho pratos iguais e então é muito mais fácil que quando está assim à mostra parecer mais arrumado. Outra coisa é, eu não deixo as coisas em pacotes. Eu comprei destes frascos que se compra em qualquer lado, mas eu comprei no IKEA, e eu encho sempre com a massa, com arroz, com o café, com o açúcar. Pronto, e assim eu consigo ver perfeitamente o que é que está a faltar e o que é que não está a faltar. Depois tenho uma máquina de lavar a louça incrível, tenho um forno incrível também, no entanto eu não uso muito, porque às vezes para uma pessoa não faz sentido, então eu tenho uma air fryer que está arrumada. Depois aqui em baixo tenho os caixotes de lixo e alguns detergentes. Ou seja, não falta arrumação nesta cozinha. No entanto, eu tenho aqui na entrada outro armário que tem muita arrumação por baixo e eu uso isto também para coisas da cozinha. Basicamente está cheia de tupperwares, preciso devolver à minha mãe. Vou admitir, é tupperwares, garrafas de água, pronto, é tudo isso. E já que estamos a falar deste armário, vou-vos mostrar coisas que fazem sentido na minha casa. Revistas de surf, pai de 2005. Depois eu apaixonei-me por esta baleia e minha mãe comprou-me. Tenho aqui um despeja-bolsos, que é basicamente uma coxa gigante. Sempre que eu chego a casa meto aqui tudo, seja chaves, telemóvel, carteira. E agora, esta é a minha zona preferida. Eu tenho os meus tesourinhos da praia. Tenho um frasco com conchas. Sabem aquelas conchas que vocês encontram que é, estas são mesmo especiais? Estão aqui. Ainda preciso de encher, mas também não precisa de ser todo agora. Depois tenho este frasco, que é com as areias das minhas praias preferidas aqui na Ericeira. Está assim por camadas. Ainda vou ter que escrever os nomes, mas também preciso de preencher ainda mais com
aquelas que eu ainda não apanhei areia. E depois tenho a minha Maria e a minha Joana, que são as bolinhas de musgo que eu e o meu melhor amigo batizámos. Nós fomos buscar estas bolinhas de musgo quase no início, quando nos mudámos para a Ericeira. Elas ainda estão aqui a crescer, bem saudáveis. E aqui em baixo só temos a zona do Canoa, a zona dele da comidinha. Depois, passando aqui pela cozinha, temos a minha mesa de comer. Eu uso esta mesa principalmente para comer. Eu antes usava para trabalhar, mas eu já vou-vos mostrar o que é que eu fiz aqui em casa. E esta mesa é incrível para uma casa pequenina, porque ela abre assim dos lados e cabem muito mais pessoas aqui a comer. Agora, passando aqui para a zona da sala, coisas essenciais: um espelho que vá do teto até quase ao chão, faz com que a casa pareça maior. E é aquela coisa que eu mais influencio para alguém que tenha uma casa pequenina, um espelho gigante. Passando aqui para esta parte, é a minha parte preferida da casa, porque também foi a última coisa que eu fiz. Eu comprei este armário, principalmente porque precisava de arrumação. E vou ser sincera, eu meto para aqui tudo aquilo que ainda não tem lugar fixo. Pronto, é arrumação, era aquilo que eu queria. E fiz aqui uma galeria de fotografias e isto é o que faz sentido para mim. Eu estou a viver ao pé da praia, eu quero imagens da praia, conchas, pranchas. Pintei este tecido e meti aqui numa moldura. E depois os meus tesourinhos da praia também estão aqui. E depois aqui é a minha zona de trabalho. Eu ainda tenho que comprar uma cadeira melhor para aqui, mas enquanto não compro, ainda estou a usar daquelas cadeiras. E passo aqui a maior parte dos meus dias a trabalhar e gosto muito desta zona mesmo. Uma dica importante também para casas pequenas, eu comprei uma mesa destas do IKEA. E esta mesa, eu posso estar ali sentada no sofá e isto encaixa por baixo do sofá e tenho uma mesa. Antes eu trabalhava aqui, que era para não trabalhar na zona de comer, mas trabalhar no sofá não é a coisa mais saudável para as minhas costas. Às vezes ainda uso isto principalmente quando estou a comer sozinha e quero ver televisão. E depois tenho este sofá que é perfeito, que é escurinho, é muito confortável e é principalmente para o meu Canoa dormir, que ele adora estar neste sofá. Principalmente nesta parte de cima, não é, Canoa? É muito confortável. E esta é a minha zona preferida da casa. A parte da sala e a parte da cozinha. Ali da sala temos aqui uma porta que vai dar para a minha arrumação. Este sítio não é nada especial, pronto. É onde penduro os meus casacos da rua, algumas carteiras, depois as fregonas e assim. Depois tenho este armário, que também é aquele armário onde se mete tudo, que deve estar numa casa. Tenho alguma comida, tenho... Esperem, eu vou-vos mostrar porque é importante para quem vive sozinho. Coisas importantes para quem vive sozinho. Uma caixa, primeiros socorros. Tenho água oxigenada, tenho pensos, tenho brufens, é um bocadinho de tudo. Depois tenho sempre enlatados, nunca se sabe o que é que vai acontecer, já sabemos o que é que aconteceu no passado. Para além disso, também tenho aqui um estojo preparado para isso. Tenho um rádio, tenho pilhas, tenho velas, tenho uma power bank, tenho um bocadinho disso tudo. Depois aqui em baixo tenho os meus detergentes todos. E outra coisa muito importante para quem vive sozinho, uma caixa de ferramentas. O meu pai deu-me esta caixa. Há muita coisa que se tem de tratar numa casa e sem dúvida que isto já foi mais útil do que eu pensava. Para além disso, aqui tenho a minha máquina de lavar a roupa, tenho o meu cesto de roupa suja, alguma arrumação, desarrumação, as minhas malas e cobertores extra, está tudo aqui. Sem dúvida que se eu não tivesse esta zona da casa, não sei se conseguia manter o resto tudo arrumadinho. Passando aqui da arrumação, para este lado, vamos ter a zona do quarto. Ou seja, nesta zona temos a cozinha e aqui a zona do quarto, que está dividida por esta parede, que tem umas janelas enormes e assim passa a luz de lá de fora cá para dentro. Incrível. Eu adoro como estava esta casa quando eu cheguei. Claro que desde que eu cheguei já mudei muita coisa para ficar mais pessoal, mas sem dúvida que a estrutura toda da casa e as cores e tudo está incrível para eu começar a partir daí. Pronto, no quarto não é nada especial. Casa da Inês, que é a casa da Inês, tem ali uma prancha porque basicamente não consigo meter em mais lado nenhum. Uma caminha um bocado branquinha para quem tem um cão com um pelo preto, mas pronto, limpamos várias vezes. Depois tenho uma mesa de cabeceira gigante, porque eu sempre venho para a cama, eu venho muito cedo para a cama, gosto de ler, gosto de jogar no meu iPad, por isso eu trago tudo, tem que caber ali tudo na mesa. Essencial,
é a minha garrafa d'água. Tenho sempre uma garrafa de vidro aqui cheia de água e tenho o meu cheirinho de casa. Quem quiser saber a que é que cheira a minha casa é isto. Comprei na Tiger e sempre que ia à volta a comprar. Segredo para viver sozinha e querer receber visitas, debaixo desta cama tenho outro colchão. Várias pessoas já dormiram nesse colchão. Perfeito. Depois tenho este armário que é gigante. O que eu gosto deste armário é que ele é branco. Ou seja, as pessoas às vezes quando entram nem reparam que isto é um armário, porque fica mesmo arrumadinho aqui no cantinho. Coisas que fazem sentido no armário da Inês é a última gaveta deste armário ser só biquinis. Pronto, vivemos ao pé da praia, ok? Eu sei, está a chover, estamos a ir para o inverno, mas esta gaveta continua sempre cheia de biquinis. Depois vamos para a última parte aqui de casa, que é a casa de banho. Esta casa de banho tem um tamanho bastante grande comparado com a casa e tem uma coisa que eu adoro na lâmpada, que é, pode ser assim, luz de fábrica, ou pode ser assim, mais calminha. Uma casa de banho não tem muito que se lhe diga. Tem um chuveiro, tem uma sanita, tem um lavatório, tem um espelho, ok. Mas pedi ao meu pai para me fazer este escadote de madeira para eu meter as toalhas e para além disso tenho este armário que o que é que aqui grita Inês? Para já tenho logo um quadro de um dos meus surfistas preferidos mundiais que me assinou uma foto. Tenho aqui, que é para ele me ver na casa de banho. Depois tenho aqui todos os meus cremes e a coisa principal é, tenho velas, mais velas, quem é que não quer mais velas? E outra coisa é, como eu gosto mais de estar aqui na casa de banho, à noite, naquele mais cozy, é assim. Apago esta luz e acendo esta. Basicamente, a minha casa tem aquelas luzes do IKEA que dá para mudar de cor. E eu tenho aqui o comando. Pronto. E gosto de mudar a luz. Ou seja, durante o dia eu estou mais com esta luz na casa toda. No entanto, para a noite gosto de estar mais no meu cozy, ou no vermelho, ou no laranja. Pronto, eu adoro. Ou este rosinha, houve uma altura que eu estava sempre na cor de rosa. Pronto, eu adoro isto. Adoro. E a casa toda fica desta cor à noite. E pronto, esta é a minha casinha e a do Canoa. Mas a parte que nós gostamos mais nem é cá dentro. É aqui fora. Esta zona, que ainda vai ter aqui uma reformulação. Não agora porque vem o inverno, mas quando voltar os dias mais quentinhos, vamos fazer aqui uma zona mais gira. E pronto, e daqui também se vê o mar. O que é que eu posso pedir mais? Espero que tenham gostado desta tour. Claro que ainda há muita coisa que eu quero fazer aqui em casa. E tenho uma lista gigante de coisas que quero fazer com a minha mãe. Seja conchinhas de crochê, seja mudar os tapetes, seja meter outros tipos de plantas. Há muita coisa aqui a magicar. Mas se eu estivesse à espera do dia em que a casa estivesse feita e pronta e perfeita para mim, a 100%, eu nunca faria este vídeo. Por isso, espero que tenham gostado. E um dia também quero fazer um vídeo sobre o que é que eu aprendi a viver sozinha nesta casa. E não só nesta casa, mas também na Ericeira. Porque, basicamente, eu tenho poucos amigos aqui. Se não, só um ou dois. E então também gostava muito de partilhar esse lado de como é que é viver sozinha. Pronto. E até para a semana.